Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje faremos uma entrevista com o professor Dr. Elisiário Marques Caetano Júnior. Ele é formado pela Faculdade de Santos, fez residência e mestrado e doutorado na Unifesp e é professor adjunto da gastrocirurgia também da Unifesp. Somos amigos há muitos anos, uma pessoa adorável, é uma figura inclusive, e consegui trazê-lo aqui para o consultório entre aulas e essa correria do dia a dia foi difícil, mas vamos falar de um tema que eu acho que é muito importante, que é doença hemorroidária. Então muitas vezes as pessoas têm esse problema, demoram demais para tratar, têm vergonha às vezes de falar em consulta médica e até com outras pessoas, e a ideia é desmistificar o assunto e transformá-la em algo mais simples para as pessoas entenderem o que é e o que tem que ser feito. Meu amigo Elisiário, bem-vindo, hein? Bom. Você estava faltando aqui no canal. Então, olha, eu acho que é uma coisa que a gente até conversou antes da entrevista, usar este meio da informação como divulgação através da internet, desses streamings, com conteúdos adequados do ponto de vista de informações que se solidifiquem, né? O que a gente, infelizmente, a gente tem muito, mas muito conteúdo inapropriado nas mídias sociais. Eu acho que isso é um trabalho espetacular. E a gente tem essa prioridade, isso também, em desenvolver, ou seja, afastar muito, às vezes a gente afasta muito a academia da população, da população que mais precisa de informação adequada. E eu acho que você faz, eu tenho acompanhado muitas das suas entrevistas, você sempre traz pessoas com muita qualificação dentro desse contexto, você é uma pessoa com um intermédio de interlocutor muito bem dentro da área médica, eu acho que você está de parabéns, antes de a gente começar, te parabenizar com relação a essa iniciativa que eu acho que assim, antes de vocês, não só para ter seu público como informação, mas difundir essa informação. Acho que isso é muito bom, muito prudente. Mas o canal ele é fruto aí dos convidados que têm vindo aqui, é um arraso. Eu tenho orgulho de ter pessoas que vieram aqui e deram entrevistas belíssimas, né? A gente está tendo um feedback aqui bem bacana em relação ao que a gente está fazendo, que é uma prestação de serviço, né, Elisiário? Exatamente, eu acho que isso é o que mais nos importa dentro de colocar do contexto numa área crítica, que é como a saúde, para a população que mais precisa. Eu acho que isso é muito importante. E a gente vai falar, obviamente, de uma mística, né? Doença hemorroidária. Né? Vamos lá. Doença hemorroidária é uma condição que vem até com as primeiras publicações, você tem até dos egípcios, já mostrando as alterações, até os faraós tinham esses inconvenientes no passado, e como é uma doença muito frequente e prevalente em toda a população em geral. Então, o que a gente tem é muitas vezes mística, né, com relação à doença hemorroidária, e você até tive a curiosidade, muitas vezes você coloca isso dentro do contexto, aí você parece que muitos colocam até como soluções milagrosas para a doença. E, obviamente, a gente tem aqui, justamente nesse contexto, desmistificar a doença hemorroidária. Bom, vamos lá. Então, o que é hemorroida e o que é doença hemorroidária? Hemorroida é uma coisa, doença hemorroidária é outra. O que a gente deve ter ciência, porque todo mundo tem hemorroida? Sim, todos nós temos hemorroida. A doença hemorroidária, ela se caracteriza por o quê? Sinais e sintomas de alterações deste plexo hemorroidário, que nada mais são que são coxins varicosos no canal anal. E esses coxins varicosos, por algumas alterações funcionais ou por algumas coisas que a gente vai até demandar aqui ao longo do curso da entrevista, que por algum motivo propiciam sintomas que podem ser desde dor, sangramento, prurido, uma série de inconvenientes causados por essas alterações muitas vezes no ato da evacuação. Então, a causa mais frequente, por exemplo, de sangramento, obviamente, é a doença hemorroidária. E as causas das hemorroidas? Bom, doenças hemorroidárias. Vamos dizer o seguinte, o que pode determinar, ou seja, a doença hemorroidária, ou seja, os sintomas, tecnicamente sempre vai ser o quê? O aumento da pressão no ato evacuatório desse plexo hemorroidário. Então, o que acontece? As veias, as vênulas se engurgitam, as fezes, ao passarem no canal anal, traumatizam essas vênulas e começam a produzir sintomas.
E, obviamente, aí é que a gente tem a quantificar, dependendo, né, da intensidade da doença hemorroidária, ou que a gente pode classificar de 1 a 4, elas vão começar a produzir sintomas mais relevantes, e, obviamente, um transtorno muito frequente para o paciente que tem esses sintomas de um caráter bem contundente, bem expressivo, de incômodo, muitas vezes, diário. Lisério, assim, me fala uma coisa, qual que é a faixa etária e qual que é o sexo mais acometido? Vamos dizer o seguinte, em termos de faixa etária, ela pode ser acometida desde a adolescência até na terceira idade. Obviamente é um amplo espectro, mas obviamente a gente tem como fatores desencadeantes, ou seja, quando as pessoas começam a laborar, ou seja, do trabalho. Então, em torno de 25, 30 anos até os 60 anos é a fase mais frequente. Por quê? Porque obviamente tem relação com a alimentação. Então, a alimentação é um fator desencadeante dos sintomas que fazem com que as pessoas, uma alimentação inadequada, inapropriada, fazem com que desencadeie a obstipação, ou seja, a prisão de ventre, ou seja, a dificuldade em evacuar, e isso, obviamente, aumenta a pressão no ato evacuatório e aumentando o engurgitamento dessas veias. Obviamente, quando as fezes passam, traumatiza e produz o sangramento, que é o sintoma mais A faixa frequente. etária, então, é essa que você falou, e piorando mais com o passar dos anos. Com o passar a idade, dos anos. porque existe uma alteração ali do colar, não tem... A condiminuição, assim, como é um plexo hemorroidário, é formado por veias e artérias que muitas vezes, por vezes, começam a acontecer o quê? Com perda de colágeno, começam a dilatar, a sofrer um processo de dilatação, aumentar, engurgitar, e elas vão ao longo, por exemplo, desse esforço repetitivo, vai fazendo com que elas se exteriorizem para fora do ânus. E aí, se manifestando muitas vezes a sensação do paciente, quando vai fazer higiene, sentir um caroço no ânus, muitas vezes nem muito doloroso. Exatamente, sente isso para fazer higiene e já se assusta e faz, não, eu preciso tomar alguma providência. E dentro disso, as mulheres são mais acometidas por causa de gravidez? Vamos dizer o seguinte, as mulheres são dois fatores que são importantes, né? Elas, obviamente, vão com mais frequência aos médicos. E você tem, muitas vezes, ou seja, elas vão muito ao ginecologista fazer o exame ginecológico, que, obviamente, aí o ginecologista muitas vezes faz o diagnóstico, já dá muitas vezes o tratamento e já incomoda. Então, muitas vezes a gente fala, a mulher é mais acometida. Não, o diagnóstico provavelmente é mais feito nas mulheres por conta desse casuísmo, vamos dizer assim. Mas em termos de frequência de acometimento é igual entre as idades. Em termos de diagnóstico, ou seja, as mulheres elas têm uma propensão a desencadeamentos porque elas são mais obstipadas, elas obviamente têm um fator que é a gestação, que propicia o aumento, a congestão pélvica desencadeada por aumento do fluxo de sangue na pelve por causa da gestação. Isso também aumenta o fluxo de sangue no plexo hemorroidário, obviamente desencadeando sintomas, e as mulheres na gestação têm mais obstipação. E me fala uma coisa, tanto o sedentário quanto por exemplo, quem faz muito esforço físico numa academia de ginástica, levantando peso excessivo, também pode ter. Os extremos sempre são ruins, né? Obviamente a gente tem que entender, ou seja, mas eu acredito que o que é de pior é o sedentarismo. O pior porque o sedentarismo traz uma consequência, ganho de peso, pouca atividade, isso diminui a motilidade digestiva, desencadeia, obviamente, a obstipação. A obesidade também se relaciona ao sedentarismo e é uma dieta inadequada, inapropriada. Já, por exemplo, um atleta, obviamente ele vai, dependendo da atividade que ele tem em termos de esforço, vamos dizer assim, atletas de alto desempenho... Halterofilismo, né? Exato, halterofilismo, eles vão aumentar o fluxo, obviamente, no esforço do ato de aumentar o peso, os halteres, eles fazem um esforço abdominal, aumentam a pressão abdominal e, obviamente, aumentam a pressão na pelve. E, obviamente, se já são pacientes que têm um antecedente, obviamente, que a gente tem que comentar, ou seja, a hereditariedade na doença hemorroidária também é uma característica muito importante. Já, obviamente, cria um fator desencadeante e promover os sintomas. Aí, Lisério, é o seguinte, aí teve um sangramento esporádico, tudo bem, pode acontecer, machucou, mas fica uma coisa mais frequente, ele deve procurar o coloproctologista ou o cirurgião, né, ou o ginecologista, que vai acabar dando as orientações,
E quais são as complicações mais normais aí de uma doença hemorroidária? Desde sangramento, trombose, essas coisas. Eu acho que assim, vamos compreender a doença. O sintoma mais frequente, obviamente, é o sangramento. Sem dúvida nenhuma, o sangramento na doença hemorroidária é o fator primordial. Mas, obviamente, como você mesmo colocou, aumento de esforço, o ato de fazer higiene sente um caroço na região anal. Obviamente, a gente não pode depender de outras patologias orificiais desencadeadas com isso. E, obviamente, a gente também, pela frequência de aparecimento, e a gente viveu recentemente essa dinâmica, principalmente ao longo desse ano, que várias pessoas, até do ponto de vista de muito prestígio, como Pelé, Roberto, ou seja, de mídia, com câncer coloretal, que obviamente sempre é o fator de uma investigação mais contundente quando a gente pensa em sangramento. Então, o sangramento sempre tem que vir a afastar esse tipo de evento. Com relação ao aparecimento desses sintomas, o sangramento sendo descartado, e como é que você faz descartando? Você orienta, obviamente, eles procurarem, acho que esse é um fator mais importante, procurar o seu médico. O médico, obviamente, seja desde o clínico, obviamente, as mulheres têm muito isso, o ginecologista acaba sendo mais até que um conselheiro, um psicólogo, um psiquiatra, do que... Então, procure para justamente esclarecer, ou seja, que esse é o mais importante, esclarecer, procurar um médico especialista, obviamente, na área de atuação, seja o coloproctologista, o cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo, que eles, obviamente, vão dar a investigação. E acho que é uma condição muito prudente de a gente vivenciar isso na nossa especialidade, do Boni, porque é uma doença que a gente pode diagnosticar no consultório, a nível ambulatorial. Você com um aparelho, é que eu me esqueci, eu devia pegar o anoscópio, que é um aparelhinho tranquilo, você faz no mesmo dia da consulta, muitas vezes o paciente desprevenido, não, mas a gente precisa examinar, a gente está aqui para isso. Sim. A gente coloca na posição, examina, é uma condição muito simples e você já tem a maior parte do diagnóstico das doenças orificiais, sendo, obviamente, a doença hemorroidária que mais caracteriza e mais frequente, e você já tem até o grau, ele já sai com uma perspectiva de um tratamento efetivo das orientações que precisa ser feito. E, obviamente, aí muitas vezes a gente tem algumas complicações advindas da hemorroida, de uma doença hemorroidária, como você comentou, né? Ele vai tendo uns sangramentos aleatórios, depois os sintomas começam a aumentar e, de repente, ele se vê com, foi numa churrascada, agora final de ano, né? Foi numa churrasca, bebeu um pouco a mais, começou a sangrar e sentiu uma bola lá. O que isso pode ser? Podem ser várias coisas, mas em pacientes que já têm doença hemorroidária, são a protusão desses vasos, a congestão desses vasos exteriorizados no canal anal e, obviamente, como é um vaso, circula sangue, esse sangue para de circular e produz o que a gente chama de trombose hemorroidária, que é uma condição de urgência, é uma condição que normalmente os pacientes vão ao consultório, ou mesmo muitas vezes a gente os examina em ambiente hospitalar, no pronto-socorro, e muitas vezes, se não cede a dor ou inconveniente através de medidas clínicas, a gente é obrigado a fazer procedimentos cirúrgicos de urgência. Boa. E, Elisiário, aí esse paciente te procurou, você viu que não é uma trombose, não é nada disso, e quais são os exames que você pede para um doente que chega com sangramento? Você fez o teu exame com toque, colocou anoscópio, qual o exame mais que você acrescenta? Eu acho que assim, a primeira condição a gente investiga no exame clínico, a gente faz um exame proctológico, que basicamente eu faço o exame clínico, a inspeção, introduzo o anoscópio, que é uma medida que você pode fazer mesmo sem preparo intestinal, né? Você faz isso no ambiente da primeira consulta. Uma condição, obviamente, depois de a gente caracterizar a doença. Aí, ou seja, é uma hemorroida de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? Então, o que significa isso? Por que é importante a caracterização da doença hemorroidária? Até para ter as perspectivas de que tipo de tratamento essa doença hemorroidária vai se beneficiar ou não com as medidas que a gente pode propor. Então, caracterizado isso no ambiente consultório, obviamente a gente tem que descartar, dependendo da idade, outros fatores, por exemplo, que muitas vezes podem ser fatores que confundam e não é invariavelmente dentro da academia. A gente já teve alguns infortúnios de
pacientes serem operados de hemorroida por um sintoma, obviamente, desencadeados por sangramento, ou eles já tinham uma doença hemorroidária associados, infelizmente, a um câncer coloretal. Ele operou da hemorroida, mas eles não fizeram um exame para investigar se o paciente tinha uma outra possível causa de sangramento. Então, é sempre prudente. Em pacientes, por exemplo, acima de 45 anos, mesmo sem história nenhuma, que a gente, obviamente, começou a fazer o rastreamento nesses guidelines internacionais da Sociedade Americana, fazia-se a colonoscopia, né? Obviamente, pacientes mais jovens, que você faça isso que não tem um histórico, aí, obviamente, a colonoscopia pode não ser realizada, mas pelo menos fazer a retossigmoidoscopia rígida ou flexível para a gente examinar pelo menos o segmento distal do reto nos seus ambientes assim, de 30 a 40 centímetros do reto, que você pode fazer isso com uma retossigmoidoscopia flexível. Retocolite, doença de Crohn. A gente pode aí afastar doenças intestinais, como doenças inflamatórias intestinais, retocolite, Crohn, pólipos nesses segmentos do intestino mais baixo. Então, esses inconvenientes são extremamente prudentes de a gente fazer e esses exames, obviamente, dão e caracterizam para a gente o que a gente deve fazer nos passos posteriores do paciente. Então, aí é legal. Então, sangrou, tem que procurar o médico, não pode ficar perdendo tempo. E aí a segunda coisa importante, tratamento clínico. O que você faz de tratamento clínico e qual tipo de hemorroidário? Porque grau 1, sangra, grau 2, sai para fora, volta, grau 3, você precisa empurrar o mamilo hemorroidário para dentro, o grau 4, perdeu o domicílio. Exatamente. Já é uma festa. Já é uma festa, exatamente. Já é aquele coxinha. Pronto. Já é o bugio. É o bugio. E aí, como é que você faz o tratamento disso daí? Começou a falar, olha, Elisário, eu tenho isso aqui, você examinou, como é que eu trato? Então, primeiro a gente tem que, obviamente, conversar com o paciente, tirar uma boa história, um exame físico, uma história do paciente, quadro alimentar desse paciente e compreender que a gente deve, como você já comentou, se o paciente faz exercício, é um sedentário, que tipos de exercício ele faz, que tipo de alimentação ele tem, porque obviamente o mais importante é diminuir os fatores que aumentam a pressão no ato evacuatório. Ou seja, um paciente obstipado fica 2, 3 dias sem evacuar, as fezes ficam muito endurecidas, ele faz muito esforço no ato evacuatório, congestão do plexo hemorroidário, aí obviamente os sintomas se exacerbam. Dor no ato da evacuação, não que seja por causa da hemorroida, mas muitas vezes não que a hemorroida por si dói. Porque as fezes estão muito endurecidas. Estão muito endurecidas, traumatismo, e pode se associar até a hemorroida com uma fissura, ou hemorroida, por exemplo, eventualmente ele pode ter até diagnósticos de fístula, outras patologias orificiais ele pode apresentar. Portanto, a gente tem que compreender. Então, a medida mais importante com relação ao tratamento clínico se fundamenta numa dieta. Então, a dieta, ou seja, insistir qual a quantidade de líquido que esse paciente toma. Então, aumentar a ingesta de líquido, aumentar a ingesta de fibras, que é até um fator de proteção para esse 25 paciente. 25 gramas, mais ou menos. Exatamente. Instituir. Se ele tem dificuldade, aí você pode suplementar isso, até como tentativa de fibras naturais ou mesmo aí medicações, fibras até sintéticas, que obviamente vão trazer o benefício de fazer com que esse líquido seja contido nas fezes. Amoleça. Exatamente, ele não faça esforço nem traumatize o canal anal no ato da evacuação. Esse é o fundamento do tratamento clínico. Então ele tem que melhorar a dieta e melhorar a ingesta de líquido. Como consequência, obviamente, o exame ele tem que diminuir ao máximo o traumatismo no canal anal. Como é que você faz isso? Fazendo a higiene, dando preferência sempre a uma higiene com um chuveirinho, entendeu? Ou mesmo hoje em dia a gente tem acesso a esses lenços umedecidos, tomar cuidado para não usar lenço umedecido com álcool, né? Sim, aí, claro. Aí. Trate lá embaixo como tratar bumbum de nenê. Isso. Exatamente é o que a gente deve fazer em quem tem a doença, em quem tem o desconforto. E obviamente a partir daí a gente vai ter a definição. Então, como você bem colocou, hemorroidas de primeiro e segundo grau, a gente obviamente sempre tende a tratá-las do ponto de vista clínico, né? Ou seja, a gente tem as medidas clínicas a serem feitas. E aí, dependendo da intensidade, da persistência dos sintomas, é que a gente vai tomar as providências que a gente pode colocar dentro do tratamento da doença hemorroidária. Mas uma coisa que eu costumo colocar para os meus pacientes, eu acho que isso você deve entender que doença hemorroidária é uma convivência que pode ser harmônica.
Se a partir de um determinado período começa a ser desarmônica, os sintomas começam a ser muito exuberantes, sangramentos persistentes, desconforto, esterilização do mamilo hemorroidário com muita frequência, aí a gente obviamente tem que pesar os benefícios das terapêuticas que a gente pode utilizar. Vou te fazer uma pergunta. Pomadas e flebolíticos, vale a pena? As pomadas, obviamente, dão um conforto, principalmente que elas têm associação de medidas, vamos dizer assim, locais, anestésicos locais, medidas cicatrizantes ou de aumentar o espessamento do tecido colágeno no local para, vamos dizer assim, diminuir o transtorno do ato evacuatório. Vamos dizer assim, dizer, por exemplo, os antiflebólicos, vamos dizer assim, como a gente usa em cirurgia vascular, eu sou um pouco cético nisso. Eu normalmente não indico porque, em termos efetivos disso, em termos de resultados dentro de trabalhos prospectivos randomizados, a efetividade disso é muito baixa em termos de equivalência disso. Então, a gente muitas vezes dá como uma medida mais, às vezes até como anti-inflamatório, né? Então, nesse sentido, eu vejo com uma certa prudência, né, de a gente indicar. Mas a pomada, a higiene, tudo isso, obviamente, entra dentro de um contexto do tratamento clínico. Legal. E aí tem a diferença da pomada até do supositório. Eu acho que a pomada é menos lesiva, né? Porque às vezes você vai pôr supositório, acaba machucando. O supositório a gente já tive. O supositório é o mesmo aplicador. Eu já tive inconvenientes, até histórico. Esses aplicadores tinham uma espícula. Né? Isso. O sujeito, normalmente, quando vê isso, ele não sente, não, ele vai lá e aplica. A espícula vai lá, e entra. Hemorroida é o vaso. Sim. Traumatiza e o sujeito começou a sangrar depois de aplicar o... Sim. Então, acho que assim, não é aconselhável. Então, a sensibilidade que a gente tem é o dedo. Então, usa o dedo como boa dica. Acho que é uma coisa mais prudente de você diminuir o trauma. Né? Agora, vamos lá. Aí fizemos um tratamento clínico, não resolveu, está sangrando. Aí você tem ligadura elástica, tem laser, tem enteropexia, tem as cirurgias tradicionais. E aí, agora é com você. Então, vamos lá. Ligadura elástica. Então, a gente tem que... O mais importante, acho que assim, que a gente tem que compreender é que qual método vai ser possível a gente utilizar em que tipos de hemorroida a gente vai estar tratando. Nas hemorroidas de primeiro e segundo grau, sintomáticas, onde o tratamento clínico não surtiu um efeito que a gente esperava e o paciente persiste com incômodo, é um paciente que, se você usar um método muito crítico, vamos dizer assim, que seria vamos medir uma medida, a cirurgia, vamos fazer o tratamento cirúrgico clássico, ele vai ser muito traumático para esse paciente. Então, a gente tem algumas medidas. Quando as hemorroidas de primeiro e segundo grau, principalmente hemorroidas que a gente chama de hemorroidas internas, com esterilização de primeiro e segundo grau, a gente tem que entender, eu acho que assim, vale a pena às vezes as pessoas compreenderem. O ânus, diferente da nossa boca, por exemplo, tem uma alteração de tegumento. Tem um canal anal e tem alteração do tegumento, onde existe, para cima do que a gente chama de linha denteada, linha pectínea, a possibilidade de ter o que a gente chama de dor visceral. E a dor visceral normalmente é uma dor que você pode beliscar, fazer procedimentos e não ter transtorno. Então, você pode fazer até procedimentos ambulatoriais e no consultório. Mas quando você tem o plexo, a pele acometida, ou seja, abaixo da linha pectínea, abaixo da linha pectínea, ou seja, você tem a sensibilidade somática, que é o fato de eu me belisco aqui, eu estou sentindo literalmente o que está beliscando aqui, você tem uma dor persistente. Então, quando as hemorroidas acometem ou tem muito acometimento de pele e tegumento no subcutâneo, no orifício anal, os benefícios de tratamentos do ponto de vista como ligadura elástica, como fotocoagulação, radiofrequência, são poucos efetivos. E vão trazer um transtorno muito grande, porque vocês podem queimar a pele, você vai piorar os sintomas. Então, primeira condição o especialista vai determinar
que tipo de possibilidade de tratamento você pode fazer. Obviamente hemorroidas de primeiro e segundo grau, elas vão ter um benefício muito grande utilizando técnicas simples, né? São hemorroidas mais internas. Mais internas, exatamente, porque são acima desse que a gente fala. São lá para dentro e as manifestações clínicas normalmente são sangramento e esse engurgitamento no ato da evacuação, que ele normalmente você para fazer o esforço, a hemorroida volta. Então elas vão se beneficiar desses métodos menos invasivos de tratamento ambulatorial. O que a gente observa é que, infelizmente, ou seja, esses tratamentos, ao longo do tempo, podem, se a doença progredir, ou seja, persistirem. Não são curativos. Exatamente, não vão ser curativos, aí a gente tem que lançar mão de outros com o avançar, ou seja, se a hemorroida progride para terceiro, quarto grau, obviamente outras medidas a gente tem que tomar, e aí são medidas que vão trazer o quê? Um benefício de, normalmente, erradicar o problema. Ou, eventualmente, se não erradicar, reposicionar o plexo hemorroidário para dentro do canal anal. Fazer uma fibrose para que ele justamente mandar esse coxim para dentro do canal anal. Então, que técnicas a gente pode dispor? Então, se essas falharam, vamos dizer assim, ou não podem ser usadas, a gente tem as técnicas clássicas, que é a hemorroidectomia clássica, que normalmente é o que eu sempre brinco muito com os pacientes. A hemorroidectomia basicamente você tem que remover aquele vaso, aquele tecido. E qual que é diferente de eu estar removendo, por exemplo, uma verruga na minha pele? Aqui eu faço um corte, costuro, faço um curativo, e ninguém 7 mexe. dias eu tiro. Não. Lá você usa todo dia e o que passa lá não é desinfetante, é fezes, é uma região contaminada. Então, obviamente, a ferida é uma ferida contaminada, uma ferida que tem que ser deixada em aberto. Na maioria das vezes, existem algumas técnicas fechadas, mas o grande inconveniente da fechada é que ela, infelizmente, normalmente ela infecta. Então, a cirurgia clássica é como se a gente tivesse uma raquete de tênis invertida e fica uma ferida na borda do ânus, que, obviamente, com um período de cicatrização ele é relativamente prolongado, em torno de 4 a 8 semanas de tempo de cicatrização. Então, isso, obviamente, é muito traumático, muito desconfortável para o paciente. Aquilo que você tem até medidas na internet que são muito interessantes, que o pessoal reclama e falam as descrições do que eles sofrem com relação ao ato da evacuação no pós-operatório de doença hemorroidária. Então, existiu aí as medidas para a gente diminuir esse transtorno. Então, a cirurgia clássica tem essa finalidade, e aí as medidas de retopexia. Então, você pode utilizar um aparelho, que é um aparelho de grampeador, com grampos, e fazer com que a hemorroida, o coxim hemorroidário, volte para dentro do canal anal, principalmente quando essas hemorroidas estão hemorroidas de terceiro ou quarto grau associadas a prolapso mucoso. Elas se beneficiam bem. Mas na grande maioria das vezes, né, ou seja, esses pacientes têm componentes mistos, né? Então muitas vezes você tem que fazer a pexia e mexer na parte externa, entendeu? Mas é o que acontece com você, assim, quando chega no consultório, eles demoram demais para vir. Se tivesse já feito o tratamento anterior lá para trás, talvez não tivesse esses plicomas, essas peles, essas hemorroidas externas. Então a gente tem que fazer o grampeamento e fazer uma plástica anal. Exatamente. E o que a gente observa é isso que acontece. As mulheres, pelo fato de irem ao ginecologista, elas fazem o exame ginecológico, o ginecologista já pode ser, eles pegam em uma fase talvez mais precoce, em caminho. Quando o homem senta no seu consultório e fala, você já sabe que, meu filho, ali é de lá para o centro cirúrgico, não tem outra alternativa, porque o homem, para normalmente ir ser encaminhado, ele já vem com muito sintoma. Bom, então é legal que tem novas técnicas, lembrando que até quando faz a parte externa, como você mexeu no plexo e subiu, a pele subiu bastante, a remoção é menor, então a dor é menor, inclusive a tendência, por exemplo, dessas técnicas, por exemplo, existe a desarterialização do plexo hemorroidário, que é uma outra técnica, que é o THD. É uma técnica também interessante, que justamente, por exemplo, também com prolapso mucoso, você faz a identificação da artéria que... Com Doppler, né? Exato, com Doppler. Você identifica a artéria que está sustentando ali um mamilo hemorroidário, você faz o choleio dessa artéria e ele vai pôr ela para dentro do canal anal. É uma medida interessante, mas o que a gente sempre vê, e assim, me incomoda um pouco, até eu vi antes de ver, você coloca na internet,
tratamento da doença hemorroidária sem dor, sem desconforto, eu acho não que assim, existe isso. Isso não tem almoço não tem. grátis. Exatamente. Não A gente tem que entender e utilizar uma técnica adequada. Umas técnicas que têm ganho assim, um pouco de interesse, a radiofrequência, por exemplo, você utilizar um catéter de radiofrequência no mamilo hemorroidário e fazer como que você desidrate o vaso e, obviamente, com a mesma tendência de acontecer isso com o THD ou mesmo com a fotocoagulação. A ideia é a mesma, mas, obviamente, a indicação precisa ser precisa. Então, eles assim, são medidas interessantes para você usar hemorroidas de primeiro, segundo grau, no máximo de terceiro grau. Aí você força a usar hemorroidas com muito componente externo e aí o resultado não é efetivo e aí você acaba sendo desacreditado no método que tem muita validade, mas tem que ser feito em indicações adequadas, ou seja, para a doença adequada. Agora, eu acho que a enteropexia feita até com o grampeamento, ela acaba resolvendo algumas coisas, como hemorroida interna, resolve parte da hemorroida externa, porque ela tem um ramo que vem da pudenda ali, Exato. não tem jeito. Retocele anterior em mulheres, que acaba dando obstipação, Isso. e prolapso retal. Então, às vezes, você acaba fazendo 4 em 1, numa cirurgia que é muito interessante, que não é para todos fazerem, porque é uma cirurgia que precisa ter mão, precisa ter expertise e horas de voo, porque dá muita complicação Com se não certeza. saber. Boni, você falou a palavra-chave. Você precisa saber fazer, saber te fazer de maneira adequada, porque a gente já viu vários tipos de complicação. Grampeador que não grampeia de maneira adequada, sangramento pós. O pessoal faz muito grampeamento baixo, é terrível porque Pega a linha pectínea, né? Pega a linha pectínea e o paciente fica com sintomas persistentes de puxo tenesmo por anos, entendeu? Eu já tive ulcerações de úlceras, né, submucosas com relação ao TDAH, então precisa ter a indicação precisa, o paciente que vai se beneficiar. Existe, obviamente, tem muito cuidado existe uma pressão, infelizmente, da indústria em querer pôr isso dentro do contexto de tratar todo a doença hemorroidária sem dor. Mas tem que saber, como a gente fala, tem que ter a prudência, procurar um especialista que faça uma investigação adequada e indique o procedimento correto. Esse é o fundamento. E o tempo cirúrgico também, que é fundamental, Exato. até para não dar nenhum problema. Pode virar câncer na região anal se eu não trato uma hemorroida ou tem muito câncer anal, né? Mas é baixa incidência, mas pode acontecer de ter isso ou não? Acho que a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou seja, herpes, HPV. Então isso que a gente tem que ter, que acaba sendo um fator confusional. Muitas vezes pode ter, a gente sempre, por exemplo, que opera, tem um hábito, a pessoa, e acho que é de praxe, a gente tem que mandar essa peça para exame. Sempre. Não é impróprio, muitas vezes, a gente ter, eventualmente, pelo trauma que isso tem ao longo do tempo, promover, vamos dizer assim, uma irritação crônica do tecido e ele, obviamente, ter. Não quer dizer que a hemorroida ela tem câncer, é que existem fatores que podem se confundir com os sintomas. Então, não é ela que causa, ela pode ser coadjuvante. Exatamente. Então, a gente sempre tem que fazer o exame preciso, avaliar o canal anal, descartar doenças sexualmente transmissíveis, se operar, encaminhar o tecido para examinar, para justamente a gente entender que tipo de processo esse paciente tem. Agora, para finalizando, relação anal. Isso é uma pergunta que mandaram para nós. E isso causa hemorroida, piora hemorroida ou não tem nada a ver? A gente tem que entender que isso, obviamente, a gente tem uma sociedade plural. Acho que a gente tem que compreender que existe isso. Existe essa prática que não é nova, é muito antiga. Acho que a gente tem, se a gente vai em Pompeia, lá, né, você vê os locais que isso existia. Então, é uma prática que está aí e a gente deve entender e compreender. Ela pode, obviamente, determinar problemas no futuro e também futuros. Para quem já tem problema, obviamente, pode promover sangramento, desconforto, trombose, fissuras. Então, é uma coisa que deve ser entender o que pode ser feito. O que a gente pode fazer para minimizar? Muita lubrificação. Então, a pessoa tem que entender que tem que lubrificar para diminuir o trauma.
esse é um fator primordial em quem, obviamente, tem essa prática como costumeira, né? Ou seja, num ambiente que é uma prática que existe e que a gente deve ter ciência nesse sentido. Tomar cuidado com relação à transmissão, né, de doenças específicas e fundamentalmente se tiver algum fator adicional, quando também saber como tratar. Porque, obviamente, quando a gente tem pacientes que têm esse viés de prática de coito anal, a gente tem que tomar precauções. Por exemplo, a gente não pode fazer o PPH, por exemplo. Sim. Que tem os grampinhos que ficam. Os grampos vão poder inviabilizar a prática desse Durante 3, 4 meses, depois eles vão caindo, né? Eles vão desprendendo, mas obviamente ele tem que entender que durante esse período ele não pode fazer isso. E aí você já, mais uma pergunta, eu me lembro que a gente viajou muito a trabalho, até em congresso juntos, né? A gente, bons tempos, né? Saudades. Mas a gente assim, tem que fazer isso. Mas num dos congressos era exatamente esse. Então eu fiz uma enteropexia, tinha lá os grampinhos, qual o tempo de abstinência sexual para quem é homossexual? A gente falou no congresso, lá, você lembra, era 3 meses, né, que a gente falava, porque os grampos caem depois, né, que são grampos de titânio. E nas cirurgias normais, também 3 meses por causa da dor, o incômodo e tudo mais. Sim, exatamente. Eu acho que assim, tem que entender que tudo tem que ser feito com carinho. Tempo e movimento. Não com trauma, né? Sim. Exatamente. Se é para doer, não vai fazer. É melhor não fazer. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado com assim, o PPH, mesmo o TDAH, são processos que a gente faz para dentro do canal anal. Sim. E às vezes você pode promover, ou seja, dentro de desses mecanismos de a frequência. Então tem que, acho que a abstinência por um período maior, até que haja uma correta cicatrização, vai ser liberação pelo médico. Exato. Né? Dicas que você queria acrescentar. Então, você já deu uma dica importante. Sangrou, procurar um especialista. Quem tem que te operar é quem sabe fazer isso para não dar problema. E a gente já viu grandes cirurgiões tendo problemas seríssimos com pequenas cirurgias, né? Exato. Que a gente brinca, né? Então, é um lugar que é capcioso. Né? Não, exatamente. A gente tem que entender, por exemplo, a gente está dentro do ambiente universitário e a gente vê, infelizmente, inconvenientes muito drásticos com cirurgias inadequadas, extensas, por exemplo, de modo a produzir um trauma no canal anal que, invariavelmente, às vezes a reconstrução disso, a reversibilidade disso é muito traumática. Eu acho que assim, o que a gente deve ter como fator assim, de dicas de colocar, a primeira, obviamente, não tenha receio de falar para o seu médico essas considerações, sangramentos, inconvenientes que tenha, quando vai fazer higiene, sentir alguma coisa diferente. Uma coisa é olhar no vaso, entendeu? Isso é uma coisa, tem muito prudência, ver como é que estão as suas fezes. A gente tem até as classificações que a gente brinca lá com os dentes, eu pego na internet, olha, como é que estão suas fezes aqui? Ó, tá a escala aqui, de Bristol. Isso, tá 1 ou tá 8 aqui, como é que está aqui? Eu acho que isso é prudente entender para justamente, a gente tem que melhorar, você está bebendo pouca água, para a pessoa entender e compreender, acho que vai favorecendo esse aspecto do ponto de vista de compreender o que tem. Melhorar a dieta, favorecer a atividade física, eu acho que isso também ajuda nesse sentido. E quando tiver, obviamente, os sintomas, obviamente, procurar um médico para justamente orientar e dar seguimento a um tratamento específico. Lembrando que, por exemplo, a gente tem uma patologia que tem vários recursos em termos de tratamento. Se você colocar na internet, vão dizer, olha, eu trato sem dor, aqui, cirurgia laser, cirurgia sem cortes. Mas tem que entender o seguinte, depende de que grau, depende de qual a hemorroida que você tem e qual o benefício que cada técnica pode promover para o seu problema. Então, é isso. Então, aí você vai ter que procurar um especialista que vai te dar a informação e o tratamento específico adequado. Essa, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a melhor informação que a gente pode dar para o paciente e compreenda a necessidade de um diagnóstico preciso, de um tratamento adequado. E uma coisa que nós não falamos, banho de assento ajuda muito, hein? Olha, isso é uma coisa que, não só o banho de assento, mas muitas vezes você pegar a camomila
e colocar chazinho de camomila. A camomila é um anti-inflamatório natural. Você fazer o banho de assento ou colocar camomila, por exemplo, um paninho embebido na camomila e colocar, é espetacular, porque ele é um anti-inflamatório natural. Um paninho. E tem aquelas bacias, né, que você pode comprar. Tem as bacias, você pode fazer os banhos de assento, que vai ficar lá. Já tem alguns lugares que vendem, que você encaixa no vaso sanitário como se fosse uma... Isso, né? Exatamente. Muito interessante, é muito interessante. Então, e ajuda muito no pós-operatório, porque relaxa naquele... Ele relaxa, tem atividade anti-inflamatória, melhora o desconforto, porque dizer que a cirurgia de hemorroida não vai trazer sintomas, eu acho que assim, ela ainda vai ser, infelizmente, um inconveniente. E é um calcanhar de Aquiles, porque você acaba usando diariamente o local para você fazer. Mas também não deixar muito para operar, porque as cirurgias acabam sendo maiores, como nós falamos. Quanto mais breve operar, e não só breve, mas também compreender. Às vezes, por exemplo, vai operar, depois a pessoa tem receio, toma muito analgésico, anti-inflamatório. O que acontece com as fezes? Endurece. Aí vai evacuar, tem sintoma, dói. Aí é a cirurgia que nós da especialidade, você opera, vamos dizer assim, 20 vesículas, opera 2 hemorroidas, acho que dá um transtorno que é demais. Pelas 20 vesículas. Por quê? Bom. A gente tem que compreender o seguinte, é habitual, isso é comum, a pessoa tem um hábito de fazer higiene, vai ter dor, vai ter receio de evacuar porque vai sentir desconforto, mas a gente tem que explicar que isso é temporário, vai melhorar, e a gente vai tornar as medidas necessárias para a gente poder minimizar seu sofrimento. A gente tem que, justamente, tentar vislumbrar, trazer o que você vai ter o benefício para frente com o desconforto que você está tendo agora. E, obviamente, a dica fundamental em termos de operar a doença hemorroidária é ter justificativa de operar, entendeu? Ou seja, está com muito sintoma, está com desconforto. Indicação correta. Exatamente. E hoje mudou tanto, né? Até só para finalizar, acho que você pode fazer com anestesia local, mais sedação, pode fazer com raio, pode fazer com peridural. Tem tantos métodos hoje que... Para diminuir o desconforto. Exatamente. E hoje tem medicações muito boas até que você coloca como se fosse PET. Que você coloca na derme, por exemplo, para você ter menos desconforto, com uma duração mais prolongada, espetacular. Melhorou muito do nosso começo de carreira que a gente está vendo, que era um desconforto muito traumático. Melhorou muito. Elizério, baita aula, você fala super bem, professor do Unifesp. Obrigado por você ter vindo, viu? Um prazer estar com você, né? Que faz tempo que eu não te via. Acho que assim, são bate-papos como esse que são importantes para a gente esclarecer dúvidas. Eu acho que assim, obviamente outras oportunidades surgirão. Acho que também a gente tem um canal também para a gente poder justificar. Depois eu vou te convidar para a gente ter esse embate e fazer sobre assuntos da nossa vivência diária, para a população ter informações em caráter adequado, para profissionais que têm cabedal e produzir bons conteúdos e boas informações, sempre sustentados em uma literatura médica atualizada, que eu acho que isso é fundamental. Maravilha. Obrigado, viu, Elizério? Muito obrigado por estar aqui.